Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026. 11 horas, horário de Brasília. Milhares de russos e estrangeiros se rendem à Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seus comentários, conto com vocês. Muito obrigado. Milhares de combatentes russos e estrangeiros se rendem à Ucrânia. Detalhes chocantes vocês vão ver sobre esses prisioneiros aqui nesse trabalho. Muito importante, vão conhecer o perfil do combatente e como ele chega no exército russo para ir ao teatro de operações. A Ucrânia tem um projeto Quero Viver. Ele é o quartel-general de coordenação para tratamento de prisioneiros de guerra. Ele publicou agora pela primeira vez estatísticas muito abrangentes, muito interessantes, sobre mais de 10 mil militares russos capturados durante essa invasão em grande escala, a partir de 2022. O quartel-general de coordenação informa que, em média, em torno de 70, 80, 90, às vezes até 60 membros das Forças Armadas Russas se rendem toda semana, chegando a 350, 400, às vezes mais de 400 por semana, isso agora nos últimos meses. Desde junho de 2023, soldados russos têm sido capturados com mais frequência do que soldados ucranianos pelos russos. O maior número de prisioneiros foi capturado nos distritos de Pokrovsk. Então é em primeiro lugar, é o que lidera, mas justamente ali onde os combates são mais cruéis, que fica na província de Donetsk. E o segundo é na região de Kursk. E o terceiro é na região de Zaporizhia, agora Zaporizhia também. E em 2025, o número de mercenários estrangeiros em cativeiro aumentou drasticamente também. Antes era bem menor, porque como o exército russo começou a ter baixas, ele não conseguia repor com mobilizações internas, ele resolveu optar por chamar dos seus países aliados que mandassem mercenários. E isso aconteceu, desde Cuba, que manda, países da África, do Irã, o Irã bem recente está mandando agora, né? A Coreia do Norte também. E a cada semana, 2 a 3 prisioneiros são recrutados de terceiros países. No geral, quase 7% de todos os prisioneiros de guerra russos na Ucrânia são estrangeiros de 40 países, né? Segundo as estatísticas do quartel-general da coordenação de prisioneiros de guerra da Ucrânia. O típico prisioneiro de guerra russo é 83% soldados, né? E 13% são sargentos, quase 3% são oficiais. A idade entre todo esse contingente, já junto com sargentos, oficiais e soldados, é entre 18 e 65 anos. Lógico que 65 anos é uma minoria, mas também tem. Cerca de 76% dos contratados são soldados, vamos dizer assim, chamados profissionais, que estão há mais tempo servindo, incluindo aqueles recrutados em prisões, né? Eles colocaram os em prisões aí dentro também, empresas militares privadas, né? Dentro desses 76%. Eles incluíram ali também. E 19% são os mobilizados, ou seja, aqueles que recebem do governo russo, recebiam, né, uma luva, um bônus em dólares, se não me engano era de 22 mil dólares para se alistar. Então esse é o valor, esse é o percentual. E 5% são recrutas, esses que têm um treinamento aí de uma semana, não recebiam bônus nenhum e estão lá lutando. 5% são recrutas, segundo justamente as informações do quartel-general de coordenação dos prisioneiros de guerra russos na Ucrânia. 24% dos prisioneiros relataram coerção para vir servir ou engano. 40% tinham antecedentes criminais. 40% tinham antecedentes criminais. Na maioria das vezes por furto, crimes relacionados a drogas, roubo e agressão, lesão corporal grave e homicídio. Apenas 7% deles têm ensino superior, enquanto 30%
sequer concluíram o ensino médio. Antes da guerra, 38% estavam desempregados. Quase metade deles tem filhos, incluindo 8% com 3 filhos ou mais. Centenas de pessoas foram capturadas com doenças crônicas graves, incluindo HIV, o caso AIDS, tuberculose, diabetes e transtornos mentais. Até doido eles mandaram. O relatório também afirmou que, como parte da troca por militares ucranianos, pouco mais de 6 mil prisioneiros de guerra foram devolvidos à Rússia. Mais da metade deles em 2025, porque antes os russos não queriam fazer troca de prisioneiros. Depois que fizeram aquelas reuniões, que era para ser negociações de paz, mas a única coisa boa que saiu é a troca de prisioneiros, eles estão fazendo trocas praticamente todos os meses. E pelo menos a informação que a Ucrânia tem, que de todos os que foram trocados, pelo menos 237 ex-prisioneiros russos que estavam prisioneiros na Ucrânia, eles morreram ou desapareceram após serem trocados e enviados de volta para a frente de batalha. Hoje existem 4 soldados russos que vêm pela segunda vez em cativeiro, que eles chegam, muitos deles são mandados de volta para a frente de combate. Então 4 já é a segunda vez que estão prisioneiros ali na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o lado russo é seletivo em relação aos seus cidadãos. Prioriza, ele quer, o que é seletivo? Ele diz qual o perfil dos soldados que ele quer de volta, dos prisioneiros. Então a prioridade deles é russos étnicos, não quer russo que não seja étnico. Uma coisa que eu não entendo que é um russo étnico, porque a Rússia tem um monte de tribos lá, a Sibéria, outras partes asiáticas, que são totalmente incompatíveis, Aí ele quer aqueles que estão saudáveis. Ferido ele não quer de volta. Doente ele não quer de volta. Quem tem AIDS ele não quer de volta. Por exemplo, quem tem diabetes ele não quer de volta. E aqueles que não estiverem em cativeiro por muito tempo. Ou seja, ele quer aqueles prisioneiros mais frescos, E a Rússia prioriza a retirada de prisioneiros russos étnicos sem ferimentos graves e com curtos períodos de cativeiro. A Federação Russa não solicita mercenários estrangeiros para a troca. Não quer trocar os mercenários também, que estavam lutando por eles. Milhares de prisioneiros de guerra do exército russo, incluindo feridos, doentes e recrutas, ainda permanecem na Ucrânia. Ela não quer dar tratamento, inclusive médico, para eles, por isso não os quer de volta. A Rússia se recusa a realizar a troca com base no princípio todos por todos. Vocês vão fazer o seguinte, hoje nós damos todos os prisioneiros que nós temos para vocês e vocês dão todos os que vocês têm para nós. Ela não concorda com isso. Os russos capturados enfrentam negligência, pressão e perseguição por parte das forças de segurança. Tanto que eu me esqueci de dizer anteriormente, aqueles 4 que vieram a segunda vez não querem ser trocados de novo. Querem ficar na Ucrânia até o fim da guerra. E tem outros em outras condições também que já disseram isso quando se entregaram. Porque eles são enviados de volta para a frente de batalha e antes de serem enviados eles passam por um processo mínimo de interrogatórios e muitas vezes até torturas antes de serem enviados de volta ao campo de batalha. No início deste ano, um dos ocupantes russos foi libertado do cativeiro. É um exemplo importante e aconteceu para mais gente. Então ele foi libertado do cativeiro. Aí ele chegou na Rússia, ele ligou para a família para dizer que estava vivo. E já na Rússia ele falou que ele queria ir para casa o mais rápido possível, ele não estava ferido, nada, que ele queria ir para o aniversário do filho dele. Mas ele não chegou para o aniversário do filho. Nunca voltou, ninguém mais viu esse cara. Segundo informações, ele foi mandado à força, forçado a ir para o campo de batalha, numa das frentes, ali em Pokrovsk, e após isso, ninguém nunca mais ouviu falar dele. Como relata o The Wall Street Journal, ele foi interrogado, isso estava escrito no The Wall Street Journal, foi interrogado pelo serviço de inteligência russo durante várias semanas e depois enviado ao campo de volta para a frente de batalha, ali em Pokrovsk, justamente onde ele já tinha sido feito prisioneiro. Ninguém mais viu falar desse soldado russo. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês para se inscreverem no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Vocês sabem, aqui é a verdade. Conto com vocês.
Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.